Opa, e aí pessoal? Antes de começar as dicas aí pro final de semana, vamos só dar uma recapitulada no que aconteceu quarta e quinta-feira, tá? Aqui tem os jogos do Brasileirão, mas antes eu falar aquele da Copa do Brasil, que foi o jogo do América de Natal, que eu falei pra a gente ou fazer investimento já antes, alguém tivesse uma informação concreta que o América tivesse uma tendência a ter mais escanteios, né? Porque o Gama eu tenho acompanhado e vi que sim. Então, tu poderia ter feito investimento só pro América de Natal ou então em cantos totais, tá? Independente do investimento que tu fez, tudo deu certo, tá? Se tu fez investimentos em cantos totais, se fez investimentos só pro 5 primeiro pro América, 7 primeiro, 9 primeiro, tudo deu, tá? No segundo tempo também, choveu escanteios. Se tu fez ali no final aquela estratégia dos dois escanteios nos últimos 15 minutos, também deu. Se fez aquela estratégia dos cantos asiáticos, também deu. O intervalo virou 3-2 escanteios pro Gama. Exatamente aquele mesmo cenário do jogo do Atlético com o São Paulo, né? Eu vi que muita gente fez exatamente o que eu indiquei aquele jogo do São Paulo, 5 escanteios primeiro pro América e deu, tá? Então, todo mundo forrou, né? E o legal desse jogo, tá? É até uma nova dica, se tu não sabe, mas deveria saber, é que num jogo que tá dando muitos escanteios, tu não vai fazer só um investimento, né? Se tá acertando, se tem a tendência a ter mais escanteios e tu já acerta o investimento, por exemplo, tu fez 5 primeiro, tá? Chegou no 5, bom, faz outra para 7 primeiro. Chegou no 7, faz para 9. Bom, e assim vai indo, né? Muito melhor tu fazer um investimento pré-jogo e não acompanhar o jogo, tá? Se tu estiver vendo, se tu estiver ligado na Bet365 ou assistindo o jogo na TV, tu tá vendo o que tá acontecendo, tu tá vendo a pressão dos times, bom, aí tu vai fazer 4, 5, 6 investimentos, que foi o que eu fiz nesse jogo. Eu acho que foram 5 ou 6 investimentos que eu fiz nesse jogo aí do América. Acertei todos, tá? E isso que é bom no jogo que tu tá acompanhando no ar mesmo, ao vivo, tá? Porque tu consegue ver o que tá acontecendo e fazer, aproveitar muito mais oportunidades, né? Por exemplo, se tivesse poucos escanteios, tá? Eu teria perdido um investimento. Como teve muitos, eu acertei 5 ou 6. Tá? É um negócio que é sensacional. Então, sempre que tu puder, acompanha os jogos, tá? Bom, sobre esse jogo tá fácil de falar porque aconteceu exatamente ali o que manda o método Ivar Beres, né? Então vamos aqui pro os jogos do Brasileirão. Que eu tinha falado por cima, para esse jogo poderia ter escanteios, tinha que começar analisando. Começou um jogo com, acho que foi muitos poucos escanteios, dois no primeiro tempo, né? Então já, o jogo morno, não fiz investimento. Esse aqui que eu indiquei para fazer investimentos com mais certeiro, o time que mais acompanha, que é o Inter, deu acho que 12 escanteios, se eu não me engano. Por sinal, até o Grêmio Atlético deu bastante no segundo tempo, tá? Mas chegou em 9. Quem fez investimento mais que 8 acertou, quem fez mais que 9 não acertou, tá? Mas dado que tu começou analisando o jogo, tu fez investimentos ali pelos 15 minutos, digamos, que foi o que eu falei para investir, tu deve ter acertado até. Você pagava, acho que, se eu não me engano, não vou lembrar de cabeça, mas pagava bem mais do que pré-jogo para chegar a mais de 8 escanteios, tá? Então, se bobear até o pessoal que fez esse investimento, que não é aquele melhor dos investimentos, mas talvez até acertou, tá? O jogo do Inter teve 12, tá? Forramos nesse jogo. Do Corinthians não falei nada. Curitiba e São Paulo eu falei para dar uma olhadinha como é que tá o São Paulo, né? Porque esse ano tá melhor, mas fora de casa também é um pouco complicado. E foram 6-3, foram 9 escanteios, também não teria dado essa aí. Jogo do Fluminense com o Palmeiras, esse sim foi o segundo jogo ali que eu mais indiquei para fazer os investimentos escanteios totais. Pela média dos times já esse ano. O Palmeiras está com uma médiazinha razoável, o Fluminense está muito melhor que o ano passado, média de cantos totais, então esse jogo também deu 12 escanteios, tá? Então esse aí também acertamos. Santa Cruz não, América e Vitória nem acompanhei esse jogo, até tô curioso para ver aqui. Mas não sei se o Mega tomou 4 e 1, 5 escanteios, tá? O Flamengo, Chape não, Botafogo e Paraná não, e Figueirense e Santos para investir em menos escanteios, tá? E aconteceu porque eu fiz o investimento. Eu lembro que virou um só no intervalo e acabou com 9, tá? Porque o Santos teve, acho que, se não me engano, um expulso e estava ganhando o jogo, tá? Então foi uma pressão do
Figueirense no final do jogo, então ele fez uns 3 ou 4 escanteios no final. Mas o jogo todo foi um jogo com bem poucos cantos, tá? Então, volto a repetir, o Santos é um time que está com pouquíssimos escanteios, média muito baixa mesmo, então já vamos ficar de olho nisso, tá? Então o Brasileirão é esse aí, os investimentos mais certeiros que eu indiquei a gente acertou, então conseguimos sair positivos no Brasileirão e principalmente na Copa do Brasil, que deu o up da rodada, né? Bom, vamos lá para as dicas de hoje então, que é o seguinte. Essa rodada do Brasileirão tá, continua sendo essa rodada mais para análise, tá? Eu não encontrei muitas oportunidades boas aqui pré-jogo, tá? Então tá bem pior que a outra rodada mesmo de investimentos. O que eu indico aqui é dar uma olhada no jogo de São Paulo e Palmeiras. São Paulo tá com uma média bem melhor esse ano de escanteios, o Palmeiras tá com uma médiazinha boa, então esse jogo podemos fazer investimentos de cantos totais para mais escanteios totais, tá? O resto dos jogos aqui nenhum me agradou, fazer investimento, mas nenhum mesmo, tá? O que eu quero só dizer aqui, que eu sei que estou sempre falando do Inter e do Grêmio, mas é porque são os times que eu mais acompanho esse ano, tá? Então eu tenho que falar que eu achei odds muito boas, Santos ou empate pagando 1.29, tá? 1.30 eu achei excelente essas odds, Santos jogando em casa, tá? O Inter estou acompanhando aí ultimamente, acho que eu vou fazer esse investimento certo, tá? Pagando 1.30 eu gostei dessas odds, tá? Santos já ganhar o jogo, já também eu não gosto de ganhar o jogo, tá? Mas porque pagando 2,10 também pode ser que não faça gol, a bola não entre, um gol cagado do Inter, tá? Mas perder o jogo, o Santos em casa, eu acredito que não vai acontecer. Eu sei que eu tenho que geralmente dar dicas de escanteios aqui, né? Mas quando encontro uma oportunidade como essas, eu faço questão de pelo menos comentar, tá? Não digo se tu tem que fazer esse investimento, mas é meu papel aqui te orientar, dizer o que eu vou fazer de investimento, né? E nesse caso, eu vou fazer esse investimento aqui, tá? E, bom, Brasileirão, isso, pré-jogo não encontrei nenhuma outra oportunidade boa, vamos dar mais uma analisada e mais umas 2 rodadas, mas é claro que ao vivo vamos fazer investimentos, por exemplo, se o Grêmio sair perdendo o jogo, vamos fazer investimentos em cantos para o Grêmio, ou se no final ali do jogo estiver empatado, vamos fazer em cantos para o Grêmio. Qual outro time aqui que eu poderia dizer isso? Bom, basicamente também também não queria falar muito. O Cruzeiro, se sair perdendo, faria investimentos, tá? Então, o Atlético Paranaense já não estou acompanhando muito, não tenho tanta visão como é que ele está esse ano, tá? Mas, então, fazer investimentos mais live, tá? E vamos ao que interessa agora, né? Que é a final da Champions League amanhã. Que aqui eu vou dizer que a minha análise do jogo, tá? Daí tu vai fazer o investimento que tu achar mais ideal. Que é o seguinte, Real Madrid contra Atlético de Madrid, tá? Atlético de Madrid é o time que tem uma média baixa de escanteios e o Real Madrid é um time que tem a média muito alta, tá? Então, é certo que a gente vai fazer investimentos de escanteios pro Real Madrid, tá? É muito melhor que fazer investimentos total no jogo, tá? Muito melhor ainda do que investimentos só pro Atlético de Madrid, tá? Então, vamos primeiro conversar aqui um pouco sobre esse jogo. Dado que essa média do Real Madrid é muito maior, bom, já há alguns pontos para ele. Então tem 3 cenários do jogo, tá? Vitória do Real Madrid, empate e vitória do Atlético de Madrid. Se o Atlético de Madrid sair ganhando o jogo, bom, excelente, tá? O Real Madrid tem uma média já muito boa, o Atlético de Madrid vai estar ganhando, então o Real Madrid vai pressionar muito e vai gerar mais escanteios e vamos ganhar nosso investimento, tá? Porque no caso do empate, tá? O jogo está 0-0, acaba até o final, fica 0-0 ou empatado. Também é um cenário bom para nós, tá? Porque o Atlético de Madrid tem a tendência a fazer menos escanteios, o Real Madrid mais, vai pressionar, o Real Madrid vai fazer mais escanteios, tá? Além de tudo isso, o Real Madrid é um pouco favorito para ganhar o jogo, então vai acabar pressionando mais, tá? Então esses 2 cenários são ótimos para nós. O Atlético de Madrid ganhando, excelente, empate, bom, tá? E o Real Madrid ganhando é um cenário que a gente pode também ser bom se o gol do Real Madrid sair mais pro segundo tempo, pro final do jogo, tá? Se for logo no início, aí pode ser que complique um pouco, tá? Então,
tem vários cenários bons e tem um pequeno cenário ruim. Então o que eu vou te dizer? É um investimento que um gol pode atrapalhar muito, tá? Principalmente porque é um jogo só e campeonato, uma final de UEFA, né? É eliminatório, um jogo. Então se o Real Madrid fizer um gol, aí pode ser que mude completamente o cenário do jogo, o Atlético de Madrid ataque mais, né? E o Real Madrid fica ali mais cauteloso. Mas é uma pequena parcela dos cenários que vai acontecer isso. Então basicamente a gente tem que fazer investimentos em cantos pro Real Madrid, tá? Bom, dito isso, quais são as melhores investimentos a fazer? Eu encontrei uns 3 investimentos aqui que eu achei legal. Apostas comparativa, tá? É qual time que vai ter mais escanteios, tá? Então o Real Madrid pagando 1,72 é razoável, tá? Dado que tudo isso que a gente falou, que o Real Madrid tem a tendência a fazer mais escanteios. Porém, tem um detalhe que nesse tipo de aposta tu não vai poder encerrar a aposta no meio, tá? Digamos que lá pelos 30 do segundo tempo, o Real Madrid está ganhando por 3 escanteios de diferença e está ganhando o jogo, ou faz o gol ali aos 30 do segundo tempo, e aí tu quer encerrar a aposta, porque tu acha que no final do jogo o Atlético de Madrid vai pressionar um pouco, tá com medo de arriscar, tu não vai conseguir encerrar, tá? Esse tipo de investimento tu não vai conseguir encerrar. Eu lembro disso porque teve o final da UEFA do ano passado também, que aconteceu isso aí, tá? Que mais? Eu tinha visto o outro aqui. Real Madrid então chegar em 5 escanteios primeiro, tá? Dado que a gente falou tudo isso, pagando 1,80 tá melhor que as odds do outro. Pagando 1,80 também é um cenário bom, tá? Porque o Real Madrid vai começar pressionando mais que o Atlético de Madrid, tá? Na teoria, né? Nesse cenário que geralmente vai acontecer, né? Tá. Então, dado que isso vai acontecer, então 5 primeiro pro Real Madrid pode ser uma boa, tá? Até porque, digamos que faça o gol e tem 3 ou 4 escanteios já, bom, aí pode ser que faça mais 1 ou 2 ali tranquilamente, tá? Então esse é um investimento também que eu acho até melhor que aquele outro, tá? Ou então, tu tem medo de fazer investimento de 5 primeiro pro Real Madrid, porque vai que o Atlético de Madrid chega em 5 primeiro, porque o Real Madrid abre o placar no início. Bom, aí tu pode botar aqui mais de 5,5 escanteios, tá? Porque tá pagando a mesma coisa, tá? Tem que fazer só um escanteio a mais e não precisa chegar em escanteios primeiro, tá? Por exemplo, se o Real Madrid sai ganhando, tá? Daí o Atlético de Madrid, digamos que meta aquela pressão e chega em 5 escanteios primeiro, bom, aqui tu perdeu, mas nesse aqui ainda tu tá vivo, tá? Vai que o Atlético empate, ou vai que, enfim, aconteça qualquer outro cenário, esse aqui tu consegue, por um escanteio a mais, tu consegue fazer essa troca, de não precisar chegar primeiro, mas tem que fazer um escanteio a mais, tá? Então, olha, vou dar a ordem dos investimentos que eu prefiro, tá? Eu prefiro primeiro chegar em 5 primeiro, mais de 5,5 e depois, por terceiro lugar, aquele outro de fazer mais escanteios, tá? É o que eu prefiro, mas não vou julgar se tu quiser fazer outro investimento, tá? Porque os 3 investimentos são bons, mas um tem um lado bom, outro tem um lado ruim. Por exemplo, o lado ruim desse, que se chegar o Atlético de Madrid primeiro, tu perde. O lado ruim desse que é um escanteio a mais. O lado ruim desse que tu não precisa chegar em 5 escanteios, tá? Pode ganhar de 1-0 escanteios, já dá, tá? Então, ou digamos que 4-1 escanteios, que é um cenário plausível, tá? Então, todos têm suas vantagens e desvantagens. Por isso que eu não quero dizer exatamente qual tu fazer, mas é mais ou menos isso aí que eu imagino para esse jogo, tá? Então, amanhã vai ser um jogo bem, bem legal de ver, tá? Final do UEFA sempre é muito bom e vamos poder fazer investimento também ao longo da partida, né? Isso que é excelente, porque digamos que a gente faça escanteio só para 5 escanteios primeiro, tá? E o Real Madrid é um time que faz muitos escanteios. E digamos que o Atlético de Madrid abre o placar já, abra 2-0 no primeiro tempo. Porra, é excelente, daí não precisa botar 5 escanteios. Pode botar 7, pode botar 9, ou cantos totais, ou no final do jogo, se o time que vai ter um time ganhando, tu vai chumbar escanteios pro outro, faz estratégia faltando 15 minutos mais 2 escanteios, ou mais um escanteio ali no cantos asiáticos, né? Então, esse jogo com certeza, ali nos últimos 15 minutos vai rolar outra aposta, ou no segundo tempo vai rolar outra aposta, tá? Então, não precisa se desesperar, se não gostou de nenhum desses 3 investimentos, ou não precisa pôr tudo nesses investimentos, tá?
até porque tem uma grande tendência de acontecer, mas é evidente que apostas ao vivo é muito melhor porque está vendo o jogo, tá? Isso aqui é tudo uma análise pré-jogo, então uma análise ao vivo do evento é muito melhor, né? Tu vai ver os times jogando na TV, tu vai ver como é que estão se comportando e tu vai ver quem está ganhando o jogo, quem está pressionando mais. Então, guarda, sei lá, 2/3 ou 3/4 do dinheiro que tu tem para investir nesse jogo ao longo da partida, tá? E é evidente que se um time sair perdendo, tu vai ter que fazer investimento pro outro, né? Isso aí tu tá careca de saber. Mas, principalmente porque é uma competição com jogo único, tá? Mas então, fica ligado ao vivo que vai ser bem melhor. E vamos para os tênis. Roland Garros. Nadal desistiu, vocês viram? Nadal estava com dor no pulso e desistiu. Djokovic, como eu falei naquele vídeo passado, atropelou o cara lá. Enfim, esses favoritos aí. Por exemplo, Nishikori. Nishikori também comentei que seria bom fazer investimentos porque ele não vai perder. Esses caras deixam o jogo parelho, encrespam o jogo, mas no final sempre acabam ganhando, tá? Não vão perder tão cedo. Então vamos dar uma passadinha aqui nos jogos, ver se tem alguma coisa boa, tá? Então, basicamente a mesma coisa daquela outra rodada. Djokovic vai ganhar com certeza o jogo, esperar ele subir um pouquinho as odds para fazer os investimentos, tá? Aqui tem mercados diferentes que eu acho que é interessante investir, por exemplo, nesse jogo do Gofan com o Almagro, número de sets, tá? Mais de 3,5 é um bom investimento, pagando 1,53. E tem outro jogo também que é uma boa fazer isso aqui, é do Zverev com o Tien, tá? É um jogo que dá pra fazer um combinadinho desses dois jogos, de mais 3,5, ou tu faz esse investimento aqui com mais alguma coisa de escanteio, tá? Pra completar a odds 2/1. Enfim, esses são investimentos do tênis que também não são tão certeiros, né? Até porque o número de sets é um pouco mais complicado, mas é interessante. O que eu vou falar para ficar de olho aqui é Djokovic com o BDN, tá? Para fazer investimentos no Djokovic se melhorar as odds, tá? Então é isso aí. Vamos ver o F amanhã. Um abraço, até mais.